Segundo o historiador Gaspar Frutuoso, Ponta do Sol deve o seu nome a João Gonçalves Jarco, quando em 1420, em viagem de reconhecimento da costa da Madeira, atingiu uma ponta que não entrava no mar e sobre a qual se avistava uma rocha que, de tão polida, pela rebentação das ondas, parecia iluminada pelo reflexo dos raios solares. Daí a designação de Ponta do Sol. O fundador desta freguesia foi Rodrigo Andes o Coxo. Rodrigo Andes o Coxo instalou-se nesta vila e terá mandado construir uma pequena capela, em torno da qual começaram-se a construir casas e todo o edificado da freguesia. Foi à volta desta capela que os fregueses começaram a se instalar e os primeiros cargos administrativos foram criados, nomeadamente o cargo do pároco, do aldeador, do escrivão e de outros procuradores particulares. O povoamento ocorre por volta de 1425, pouco tempo depois da descoberta da ilha por colonos portugueses oriundos do Minho, das Beiras e do Algarve, persistindo durante séculos algumas das suas primeiras edificações. Dentro da Igreja Matriz, há algumas peças de arte que ilustram este tempo, tais como a imagem flamenga de Nossa Senhora da Luz, proveniente de uma feitoria de Bruges, a pia de cerâmica vidrada de Sevilha, mas enviada de Lisboa. Dom Manuel I terá se deslocado ele próprio a Sevilha e os seus homens terão traduzido várias peças de arte, entre as quais esta peça de cerâmica. Além desta peça, também é de destacar o teto da Capela Mor, Mudéjar, que tem um paralelo construtivo e terá sido feito pelos mesmos mestres que a Sé do Funchal. O núcleo urbano fundador estende-se pela encosta, onde restam dois monumentos de grande relevância para a Ponta do Sol. Na Lombada dos Esmeraldos, fora do coração da vila, existem dois monumentos que têm quase a mesma importância que a Igreja Matriz. Um deles é a Capela dos Esmeraldos, dedicada ao Espírito Santo, e que foi considerada a mais bela capela da Ilha da Madeira, e o Solar dos Esmeraldos, que é a maior casa solarenga e que ambos os monumentos faziam parte do morgadio do Vale da Bica, dos Esmeraldos. Devido à fertilidade dos seus solos, sempre aproveitada para as chamadas culturas ricas, a freguesia é, na época da colonização, um dos mais ativos centros de produção agrícola, especialmente da cana-de-açúcar. A agricultura vai-se estendendo do mar à serra. À beira-mar são as bananeiras, a seguir são as canas e a vinha, e depois os produtos agrícolas e as árvores de fruta. Portanto, nós temos tudo. Até à lenha da serra era uma parte transformada em carvão e a outra parte vinha em boieiros, portanto, carros de vaca que transportavam em cursas e levavam até ali ao cais, onde os produtos passavam, quer a lenha, quer as batatas, quer o feijão, quer tudo o que passava, além das canas e das bananas também. Mas todos os produtos passavam ali, pela alfândega, pelos serviços fiscais e depois então iam para os navios para serem exportados. Desde o início do seu povoamento, a cana sacarina constituiu a principal economia do concelho, sendo usada como moeda de troca com o reino por outros produtos necessários à vida cotidiana, como ferramentas, tecidos, sal, azeite e outros. Ao fim da era de 400, já a produção do ouro branco era bastante para o consumo regional e nacional e ainda suficiente para exportar. São muitas as marcas que o tempo preservou, ícones da Ponta do Sol. O lugar de baixo tem um palacete, o chamado Palacete dos Zinos, e é o melhor exemplo da arquitetura burguesa da Ilha da Madeira. É provavelmente a casa mais representativa da arquitetura de veraneio de toda a ilha. Foi mandada construir
pela família Zino, que tinha propriedades na Lombada e no lugar de baixo, e, portanto, no verão essas pessoas vinham veranear para o sítio do lugar de baixo e passavam as suas férias nesse romântico palacete. O Cais da Ponta do Sol é uma das obras mais marcantes do século XIX em toda a ilha. O cais foi construído segundo a iniciativa do conselheiro Silvestre Ribeiro. As suas obras duraram mais de 30 anos para ficarem completas e terão emprego muitas pessoas na sua edificação. O elemento mais simbólico e icónico do cais será a sua ponte, lançada sobre madeiras, nas confragens de madeiras do concelho, colhidas nas serras do concelho. Nos finais do século XIX, a Ponta do Sol deteve uma posição de forte influência política e cultural, facto registado pela publicação de 5 títulos de jornais. Era o concelho com maior quantidade de licenciados. Tive, desde 1909 até 1915, tive o jornal O Brado do Oeste, que era feito cá e tinha uma tipografia própria cá, a tipografia pestana. Mas já no século XVI, há referências a uma intensa atividade cultural. Mais tarde, quando em 1838 se instala um tribunal que junta advogados e outras profissões ligadas à justiça, Ponta do Sol passa a ser uma urbe de fidalgos e doutores. Pelo Lume de São João, que é o meu sítio, tinha talvez umas 5 ou 6 quintas, tudo de doutores. Nós tínhamos barcos que vinham diretamente de Lisboa com mantimentos aqui para a Ponta do Sol. Com um rico património, a freguesia tem nas suas capelas uma das referências. E foi um dos locais da ilha onde existiram mais salas de cinema. O cinema da Ponta do Sol é uma obra, é um monumento de bastante interesse, não só porque continua a servir a sua função inicial, mas porque também evoca um tempo em que quer pontacelenses, quer madeirenses de outras freguesias vinham para a Ponta do Sol assistir a filmes do Charlie Chaplin e de outros atores do cinema mudo. É uma das obras que, mesmo do ponto de vista da arte e da sua decoração, evocam os anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial e um período em que a Ponta do Sol ganhou uma grande projeção cultural a nível insular. Já nos anos 80 surgiram uma grande sala aqui na Ponta do Sol, que era a chamada Sala de Cinema do Livramento, onde se fez tudo nesta sala. Era uma sala ampla que chegou a encher com grandes enchentes de público, onde se fez espetáculos com diversos grupos daqui da freguesia e espetáculos de teatro, de dança, e este espaço foi também um centro, digamos, uma discoteca numa temporada onde as noites eram muito mais alegres. Acho que foi a primeira discoteca existente aqui na Ponta do Sol. Primeira freguesia da ilha, fora do Funchal, a beneficiar de energia elétrica. Esta chega à Ponta do Sol por iniciativa de um privado, Miguel Pestana Reis, e da empresa elétrica da Ponta do Sol, que souberam aproveitar os recursos hídricos existentes. A indústria desenvolveu-se no início do século XX, primeiro com a instalação de uma produção leiteira, depois com o aparecimento de uma fábrica de massas. Tinha-se à volta de 20 e tal mulheres, 20 e tal homens. Fazia massas alimentícias, depois tinha uma parte que pertencia que era moagem, vinha trigo do Funchal, que era moído aqui para fazer farinha, depois a gente fazer a massa. Instalada na Marginal, no edifício histórico junto à Caveia, a primeira fábrica da freguesia tinha equipamentos vindos de Itália.
quando eu vim para aqui trabalhar, eu vim em 2 de janeiro de 68, já estava a funcionar. Mas era eles a montarem a fábrica ainda. Um senhor italiano é que estava a montar as máquinas. Pois aí foram chamando pessoas para virem trabalhar para aqui. Se as casas de bordado estavam instaladas no Funchal, já muitas das mulheres que deram fama a um dos produtos de referência da ilha trabalhavam nas suas casas, na Ponta do Sol. Eu comecei com 10 anos, quando saí da escola comecei a bordar. Fui porque a vizinha, minha mãe era moleira no moinho ali além. E então eu não gostava muito de ir para o moinho bordar, que aquilo era mais farinha, minha mãe sempre chamava a gente para ir tirar a moto e de graças. E eu lá ia para a casa da minha tia, que o meu avô era em Baixo mesmo, a outra casa a seguir do moinho. E depois eu ia para lá e bordava, comecei a bordar no milheiro. O que eu não sabia, a minha mãe fazia, no princípio. Mas comecei a bordar desde os 10 anos. Maria, toda a vida bordou. Este foi um ganha-pão de muita importância para o sustento da família. Não havia outros trabalhos. O dinheiro, a gente, para ter uma coisinha de dinheiro, era só com o bordado. Porque não havia DFL, porque ninguém, todo trabalhava na sua fazenda, não havia DFL nem velhos para cuidar, como agora. Que faz dinheiro de tudo. Naquele tempo era só para ganhar dinheiro, para ter um dinheirinho meu, e eu andei descalça até ir à escola, e só depois dos 14 anos aqui comecei a calçar sapatos que ganhei e comprei e fui fazer em casa do sapateiro. Ia fazer em casa do sapateiro, que era como uma roda de vesgo, com aqueles pneus de carros, para fazer sapato do coate, e eu depois, para a missa e para andar briosa de tarde, então ia à casa de um sapateiro lá e fazer um sapato de verniz, para as festas. Todos assim, que faço conta que tinha uma pessoa a dar bordados. Havia bordados em montes e era sacas. Não era um saquinho, como eles levavam. Era sacas à cabeça que elas vinham, na caminhonete, que iam na lancha, para a velha, e iam na caminhonete. No tempo de minha mãe, aí era tudo de lancha. No meu tempo, já ia de caminhonete. Um trabalho que Maria Ganança recorda que não era leve. A gente bordava, mas era de noite. Que de dia tinha-se que ir apanhar a árvore, cuidar de vacas, irrigarem a fazenda, e mandar a palha, que havia muitas canas, e banana, limpar a banana, mandar as bananeiras para meu pai depois ir cavar. Era sempre a trabalhar na fazenda. De noite, ou de tarde, ou quando chovia, que a gente se bordava mais. E não bordava como a borda agora, era menos. E toda a gente bordava menos. Punha-se até às 2 horas da manhã a bordar. E era feito uma panela de sopa de noite. Vocês cá não vão rir. Uma panela de sopa. A gente, antes de ir para a cama, já se ia comer mais um prato de sopa, que já se tinha gastado a ceia. A ligação à terra e a importância que a agricultura tinha para a economia familiar foram causa de uma das revoltas mais significativas da história da Madeira. Tudo por causa da água de rega. A Revolta das Águas foi um levantamento, podemos dizer, popular contra o regime da ditadura de Salazar, contra o Estado Novo, e que teve a sua origem na tentativa dos governantes de então, em 1962, surge a revolta porque queriam tomar posse das águas de rega da Lombada e do Lugar de Baixo, águas essas que, quando a compra dos terrenos da Lombada pelos caseiros, foi pago. Portanto, os caseiros pagaram os terrenos, incluindo as águas. Por isso é que as terras da Lombada foram compradas a preços muito elevados, muito caros, porque incluía também a água de rega. Após a conclusão da construção da Levada Nova, quiseram retirar a água que vinha na Levada do Moinho, a levada velha, que é assim que se chama, para a Levada Nova, construída acima da nossa levada, da Levada do Moinho. As pessoas da Lombada e Lugar de Baixo
assumiram uma posição de resistência, foram ocupar a ribeira, no local onde a água é canalizada para a Alvada, para impedir que a água fosse canalizada para a Alvada Nova. Permaneceram ali durante 3 meses, de noite e de dia, a guardar as suas águas. Um movimento com um desfecho trágico. No dia 21 de agosto foi o dia do grande massacre, em que a polícia vem do Funchal para baixo, mais ou menos 200 polícias, entraram pelo lado das terças e cercaram as pessoas que lá permaneciam, e o comandante deu ordens de retirada com o megafone e de imediato começou fogo. Lançaram granadas, houve tiros e surgiu a morte de uma jovem, que era a minha irmã, Sonzinha, que foi assassinada. Momentos que marcaram a vida de uma geração de pontasolenses. Sonzinha foi das últimas pessoas que conseguiam chegar ao Cabo da Levada, e quando lá chegou, dirigiu-se ao grupo onde estavam as mulheres a fazer uma espécie de barricada, porque as pessoas achavam que as mulheres e as crianças não iam ser maltratadas pela polícia. Mas nesse dia isso não aconteceu. Sonzinha chega, tenta se juntar ao grupo de mulheres e é atingida aqui na fonte com um tiro, morreu de imediato. Foi uma grande tristeza. Dezenas de pessoas que foram apanhadas e foram presas. Houve muitos feridos que foram para o hospital, tiveram que ficar hospitalizados, e quando tiveram alta estavam sob prisão e foram levados para as cadeias. Permaneceram lá 3 meses, sem serem julgados, não houve julgamento nenhum, porque o regime de ditadura não prendia sem haver justa causa. Herdeiros dos fidalgos e dos doutores, agentes da Ponta do Sol contribuíram ao longo de 3 séculos para um acentuado crescimento da atividade cultural. Penso que este crescimento surgiu com a Casa do Povo também e com todas as associações que ao longo dos diversos anos foram surgindo aqui na freguesia da Ponta do Sol. De diversas áreas, aliás, a área musical é muito forte, nós temos muita gente na música e, portanto, aí ao pouco e pouco foram surgindo os grandes eventos. Neste momento o Festival Folclore é um evento marcante, já vai pela 26ª edição, e onde se traz grupos vindos de toda a parte do mundo e que há depois muitos intercâmbios culturais. Portanto, eu acho que Ponta do Sol neste momento é um concelho de referência cultural, referência que nas diferentes variantes artísticas, e temos músicos e bailarinos e gente formada no teatro espalhada por todo o lado. Cumprindo a tradição de movimentos ligados a uma cultura vanguardista, há cada vez mais pontasolenses unidos a grupos e a associações viradas para as artes. É uma sensibilidade, é um gosto, é uma apetência, enfim, são as condições, também têm sido o apoio das diversas instituições, refiro-me concretamente à Câmara Municipal, às juntas de freguesia, que têm tido também o seu punho no incentivo das atividades. Para os atuais protagonistas da história, há ainda muito por fazer. Penso que no futuro temos de cada vez mais aprofundar e acarinhar e melhorar roteiros turísticos, por exemplo, onde há símbolos de património cultural que precisam ser recuperados e precisam ser melhorados, e, por que não, fazer recriações históricas nesses locais, porque os turistas cada vez mais vêm à procura da diferença. Sem esquecer que a freguesia está ligada a um dos mais notáveis escritores modernistas, o norte-americano John dos Passos. Este centro cultural, inaugurado em 2004, foi uma referência para o concelho e de extrema importância, porque conseguisse juntar muitos dos grupos que andavam espalhados
pela freguesia e começou-se a fazer espetáculos de qualidade. Ele é hoje um local de referência, é dos centros culturais, segundo o que nos dizem as entidades oficiais, que tem mais público ao longo do ano. Muitas vezes as salas estão completamente cheias, o que é, sem dúvida, um marco de extrema importância para nós, para o concelho, mas para a Madeira em geral. Distante dos tempos em que a terra era o sustento principal das famílias da Ponta do Sol, a freguesia encontra no turismo e nos serviços associados a nova indústria do século XXI. Uma transformação grande aconteceu ao longo da Marginal, com a construção de hotéis e a recuperação das antigas ruas e velhas mercearias que no passado abasteciam os residentes e que hoje são um ponto de passagem para turistas. Este espaço foi escolhido por uma antiga farmácia. O nome de Old Pharmacy vem mesmo a caracterizar isso. Estava fechada porque centralizaram a farmácia lá para cima, para o centro comercial, e aqui a de Old Pharmacy continuou um projeto de farmácia com medicamentos diferentes. A farmácia nasceu num projeto familiar, meu e do meu marido, que procuramos trazer aqui à Ponta do Sol uma coisa diferente. É um conceito diferente da conjugação dos souvenirs com os vinhos, o chá, prontos. E aí nasceu um projeto que já vai 3 anos. Não tendo os turistas como únicos clientes, pois os naturais e residentes são hoje apreciadores de espaços que os transportam a viagens ao passado. Os empresários reconhecem que a indústria do turismo está em forte expansão. Analisando os últimos 3 anos, que são aqueles que eu consigo falar, houve um aumento, sim senhores, de turismo, mas também houve um grande aumento do madeirense a procurar a Ponta do Sol, que realmente está um sítio agradável e que tem bastante oferta. Ligada à história, ao património da freguesia, a Quinta da Rochinha é outro ex-libris da Ponta do Sol. A Quinta da Rochinha nasce no princípio do século XX e nasce como a sede da companhia Gheorghi Companhia, que na altura explorava a parte da indústria sacarina neste lado da região. Durante muitos anos teve como sede a companhia. Mais tarde, a Quinta também serviu para alojar os juízes destacados para a comarca da Ponta do Sol. Teve, entretanto, outros projetos que não avançaram e muito mais tarde, nos anos 90, 2 famílias compraram a propriedade com a ideia de fazer uma pequena estalagem, uma pequena unidade hoteleira, um pouco virada para a natureza e um pouco fora dos circuitos já um pouco massificados do Funchal e do Caniço. Toda a arquitetura foi baseada no respeito dos cálculos existentes, de forma que se alguém olhar para a unidade um pouco de longe, poderá ver uma série de torres e de pontes, que é a forma de vencer as quotas sem estragar os terraços. Portanto, até nisso penso que é um pouco inovadora este projeto, porque realmente foi um projeto com muitas preocupações paisajísticas. Tal como aconteceu desde o século XVIII, a freguesia está ligada a importantes movimentos culturais. Se, por exemplo, acreditamos que uma das formas de promover e de fazer marketing de unidade poderia ser feita não apenas pelos canais tradicionais do trade, mas também poderia ser feita através de outras situações, sobretudo através de festivais culturais, de concertos, e ao mesmo tempo também ao poder oferecer à população local, não só da Ponta do Sol como da região, a possibilidade de poderem assistir a um género de concertos pouco frequentes, e são concertos que não são muito comerciais, são muito mais alternativos. Começou há cerca de 8 anos um festival de música alternativa e experimental que se chama Madeira Diga e que se passa no primeiro fim de semana de dezembro, que é um festival com bastante sucesso, é um festival que traz pessoas para assistirem de vários pontos do mundo, sobretudo da Alemanha, da Áustria, Londres. Com esse festival conseguimos encher os hotéis todos da Ponta do Sol.
Terra de fidalgos e doutores, como os historiadores a recordam, Ponte do Sol é o orgulho dos que ali residem. Ponte do Sol é luz, tem luz e dá luz. O nome foi-lhe dado porque ela tem sol. Tem luz porque a padroeira do concelho é Nossa Senhora da Luz. E dá luz porque o sol, quando nasce, bate no cais da Ponta do Sol e quando se põe, bate no cais da Ponta do Sol.